Olá, gente querida do meu canal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para trazer para você mais um vídeo, mais uma aula de História do Brasil. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante da história do Brasil. Vamos falar do período pré-colonial. Então fique atento que hoje vamos fazer perguntas e respostas a respeito do período que antecedeu o período colonial brasileiro. Antes de haver a colonização, teve uma série de eventos, uma série de acontecimentos e uma série de situações que o Brasil, recém-descoberto, viveu. Eu quero, nesse vídeo, fazer você visualizar melhor esse assunto. Quero que você veja como foi interessante o período que constituiu 30 anos da história do Brasil, o período pré-colonial. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever, se inscreve já agora para você não esquecer. Clica lá no sininho e você passa a receber nossas notificações e poder acompanhar os vídeos que semanalmente de aulas temos aqui no canal e diariamente shorts, alguma aula, alguma coisa que vai lhe ensinar sobre a história do Brasil. Especialmente você que está estudando para o concurso da ESA. Eu sou Eliel Santos, sou seu professor de História, estou aqui objetivando ajudar você a se preparar para o concurso da ESA no tocante à disciplina de História. Eu tenho para você um e-book que ele vai trazer todo o conteúdo do edital em formato de perguntas e respostas. E aqui nesse vídeo a gente debate o que está no e-book e vai fazer você ter um estudo muito mais profícuo, muito mais dinâmico, fazendo você gabaritar a prova de História. Vamos ao vídeo? Eu quero abordar aqui 4 situações que eu quero chamar de curiosidades sobre o período pré-colonial. Primeira coisa, eu quero falar das características do período pré-colonial. A segunda coisa, eu quero falar sobre as feitorias. A terceira é sobre um fenômeno chamado estanco. Em quarto lugar, eu quero abordar as expedições exploradoras desse período. Vamos à primeira pergunta? O que foi o chamado período pré-colonial e quais foram as suas principais características? Bem, o período pré-colonial é o período que compreende a chegada dos portugueses em 1500 até o início da implantação do projeto de capitanias hereditárias. Você sabe bem, né, na aula que você viu sobre expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, você vai ver que o Brasil foi colonizado a partir dali. Porém, esses 30 anos, eles têm características peculiares da história do Brasil, e eu quero tratar com você essas características. A primeira característica do período pré-colonial é que ocorria a exploração do pau-brasil. Vale salientar que os portugueses só paravam aqui com esse objetivo. Os portugueses vinham aqui com suas embarcações e simplesmente fazia ali a exploração do pau-brasil. Para explorar o pau-brasil, eu quero abordar a segunda característica desse período, que é a existência de feitorias. As feitorias vai ser algo que realmente vai aparecer com bastante destaque nesse período, porque era a única coisa que Portugal tinha na terra. Eles não se fixaram, eles não colonizaram durante esses primeiros 30 anos do Brasil recém-descoberto. A terceira característica é o trabalho indígena. O trabalho indígena vai caracterizar esse período pré-colonial, porque ali vai se praticar uma coisa chamada escambo. O escambo com os indígenas era uma prática que permitia que os portugueses tirassem essa madeira por meio da troca de bugigangas, de coisas que eles traziam da Europa. Panos, espelhos, machados, facas, canivetes, tudo que era diferente, que o indígena não era acostumado, não conhecia, e que dava grande valor, os portugueses traziam e realizavam ali aquela troca. Então essa troca de materiais com a madeira era um bom negócio para os indígenas, porque a madeira era fácil de encontrar, era relativamente fácil de tirar, e os portugueses traziam apenas essas coisas que não era nada de novidade para eles, de modo que eles assim podiam estar levando as madeiras, e o pau-brasil foi cada vez mais explorado durante esses 30 anos que não havia pessoas efetivas aqui nas terras brasileiras recém-descobertas.
A quinta característica desse período é que os portugueses, nesse período, eles não vão ter interesse em habitar aqui. Eles não tinham interesse pela terra. Eles estavam muito voltados para o comércio das Índias e da África. Lá eles faziam toda a sorte de exploração de muitos materiais valiosos que eram trazidos para a Europa. E por isso mesmo, eles não tinham interesse de se estabelecer, de se fixar aqui na América Portuguesa. Então, era uma característica desse período que havia um desinteresse de Portugal pelas terras recém-descobertas. O que eram as feitorias? Feitorias eram entrepostos comerciais, militares e fortificados. Quando se via de longe, parecia um forte, mas na verdade era algo que era uma instalação que os portugueses criaram para que pudesse ser um entreposto comercial. Eram construídas pelos portugueses no litoral. Vale salientar que em outros litorais existiam as feitorias. Os portugueses já tinham essa prática na Índia, na África. Então veio a acontecer também no Brasil recém-descoberto. Existiram várias feitorias no litoral brasileiro. Umas muito importantes foi a de Cabo Frio, a de Igaraçu, em Pernambuco, e a de Porto Seguro, na Bahia. Administradas pelos feitores, as feitorias serviam para algumas finalidades importantes. A primeira servia de bases de armazenamento. Então, todo esse processo de exploração da madeira do pau-brasil foi necessário a feitoria para que pudesse armazenar toda essa madeira que eram trazidas pelos indígenas. Uma outra coisa que a feitoria era utilizada era como uma alfândega. Então, era muito comum que na feitoria houvesse trocas de determinados países, negócios de determinados países. Então funcionava como uma espécie de alfândega ali naquele entreposto, permitindo que houvesse essa comercialização entre nações, entre países, entre potências daquela época. Outra finalidade da feitoria é defesa contra invasores estrangeiros. Como um forte, muitas vezes as feitorias serviam de base de defesa para que estrangeiros não viessem contrabandear a madeira, os materiais que estava se explorando por Portugal. O que era o estanco? Estanco consistia de um monopólio de um determinado produto por parte do Estado ou de um governo. Portugal, por exemplo, ele detinha o monopólio da exploração do pau-brasil. Isso chamava-se estanco. A coroa portuguesa ela estabeleceu o estanco régio. O estanco régio era o estanco do rei. Era a permissão que era dada pelo rei. Só se podia explorar se houvesse a permissão do rei. Um acordo, né? Um combinado. Para explorar, inclusive terceiros, particulares, tinha que ter ali o aval do rei, tinha que ter a permissão do rei. Vale salientar que esse estanco ele foi um dos mais importantes, mas houve vários estancos ao longo do período colonial. Já houve estanco do sal, do tabaco e também do ouro. Então, essa prática era muito necessária por parte da coroa portuguesa no Brasil recém-descoberto. Quais foram as principais expedições do período pré-colonial? Bem, eu preciso salientar para você 3 importantes expedições que vieram seguidamente e que foram importantes nesse projeto de exploração do Brasil recém-descoberto. A primeira expedição foi a expedição comandada por Gaspar de Lemos. A expedição Gaspar de Lemos, ela se deu em 1501. Então, um ano depois dos portugueses ter colocado os pés aqui nas terras brasileiras, vai se dar a primeira expedição exploradora. A expedição de Gaspar de Lemos ela vai ser muito importante porque ela explorou grande parte do litoral brasileiro. Essa expedição ela resolveu dar nome a acidentes geográficos. Cada coisa que encontrava dava-se o nome. Baías, rios, ilhas, tudo que era catalogado ganhava um nome. E vale salientar que o nome era muito característico do santo do dia. Então, às vezes, aquele determinado dia, encontrado determinado acidente geográfico, o nome do santo era dado àquele acidente geográfico. De modo que essa atividade de exploração do litoral e de dar nome a cada acidente geográfico importante que era encontrado, a expedição foi fazendo com que todo o litoral brasileiro tivesse seus nomes, suas catalogações,
de modo que ela explorou o litoral de uma forma muito eficiente, marcando aquele território e sendo muito importante para o período pré-colonial. A segunda expedição é a expedição Gonçalo Coelho. A expedição Gonçalo Coelho ela se deu em 1503. Ela foi fruto de um acordo entre a coroa portuguesa e alguns comerciantes de Portugal. Eles fizeram um contrato de explorar o pau-brasil nas terras recém-descobertas. Esses comerciantes se reuniram e organizaram essa expedição. Dentre esses comerciantes destacados estavam uma pessoa muito conhecida, que foi Fernão de Noronha. Fernão de Noronha estava nessa expedição, que foi comandada por Gonçalo Coelho. A terceira expedição, que também foi chamada de Expedição Guarda-Costas, foi a primeira expedição guarda-costa, que foi a Expedição Cristóvão Jacques. Essa expedição ela se deu de 1516 a 1520. Ela foi organizada para deter o contrabando do pau-brasil. Vejam que, com o passar do tempo, a exploração do pau-brasil foi aumentando e diversas nações estavam ali também perseguindo esse pau-brasil. Vamos encontrar franceses, corsários, holandeses, ingleses, até espanhóis vão estar ali explorando esse produto tão importante, que é o pau-brasil na costa litorânea do Brasil recém-descoberto. Então, antes de haver a colonização propriamente dita, antes de haver a implantação do sistema de capitanias hereditárias, Portugal vai praticar todo esse processo de exploração do pau-brasil e agir na América Portuguesa por intermédio de expedições e por intermédio das feitorias e por intermédio de um comércio, de uma exploração do nativo indígena, usando essa madeira tão rica e tão importante e tão explorada na América Portuguesa. Se você gostou desse vídeo, dê um like. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Eu quero te convidar a compartilhar também esse vídeo para aquele jovem, aquela jovem que está estudando para o concurso da ESA. Faz com que ele conheça nosso trabalho para que ele se prepare de maneira muito mais profícua para a história do Brasil e gabaritar a prova de história do concurso da ESA. A prova de história é importante para que você possa ser campeão nesse concurso importante para ser sargento do Exército. Você moço, você moça, pode se tornar sargento do Exército. E eu estou aqui para ajudar você, contribuindo na matéria de História. Eu sou Eliel Santos, sou seu professor de História e sou subtenente veterano do Exército. Estou aqui para ajudar você a passar no concurso da ESA e a gabaritar a prova de História. Conta comigo, até o próximo vídeo.